convidado Eduardo Castro Marques, advogado. Muito bom dia, obrigada por estar connosco via Skype. Sabemos que, quanto a esta medida anunciada pelo Executivo relativamente ao layoff, gerentes e administradores das empresas ficam fora da legislação produzida pelo Executivo. Está agora a ser discutida essa possibilidade do layoff ser alargado aos sócios-gerentes, em muitos casos os únicos funcionários da empresa. Parece-lhe justa a aplicação desta possibilidade? Muito bom dia. Bom, os gerentes e os administradores não ficaram propriamente esquecidos. O legislador pensou neles, atribuiu-lhes foi apenas a isenção temporária de contribuições para a Segurança Social. É evidente que, atendendo ao tecido empresarial português, que é composto maioritariamente de forma esmagadora por pequenas e médias empresas, temos muitas vezes os gerentes ou os administradores sendo, obviamente, trabalhadores. Muitas vezes até o único trabalhador. E razão pela qual não se percebe qual é o racional desta distinção. Eu estou em crer que, em função das propostas que estão já a ser apresentadas, é uma situação que será corrigida brevemente. De qualquer forma, as despesas mantêm-se e se a empresa fechar não tem direito ao subsídio de desemprego. Ficam, portanto, muito desprotegidos. Não, se a empresa for declarada insolvente, existe já um regime que emergiu até da última crise dos tempos da Troika, em que os gerentes podem, com determinados requisitos, em função também do período de garantia das suas contribuições, aceder ao subsídio de desemprego. Mas é verdade que estão numa situação mais frágil do que os trabalhadores em função deste regime que foi agora aprovado. É evidente que todo o processo legislativo foi muito conturbado. Nós tivemos uma portaria que no dia seguinte foi retificada, teve sucessivas alterações, depois este decreto-lei revogou essa mesma portaria, no dia seguinte foi também objeto de uma retificação. Isto, enfim, acho que não estamos na altura de fazer esse balanço e essa crítica, foi fruto também das circunstâncias. Eu creio que quem inicialmente liderou este processo efetivamente não tinha uma percepção muito próxima daquilo que é o tecido empresarial português. Quando se entende que 3 meses, que as empresas portuguesas poderiam aguentar esta situação durante 3 meses, é de facto de quem não tem uma percepção muito aproximada do que se passa na realidade. Felizmente que o Governo foi corrigindo dos 90 dias para os 60 e agora recentemente para os 30 dias, relativamente à queda abrupta da faturação. Houve outros fatores muito positivos que foram introduzidos nestes últimos 15 dias e, portanto, infelizmente, são as circunstâncias que ditam que o processo legislativo esteja, infelizmente, em mutação permanente. Há outros pontos que convinham ser esclarecidos, desde logo se o subsídio de alimentação faz ou não faz parte da retribuição normal líquida. E, portanto, há aqui algumas questões que merecem algumas afinações, diria, na legislação. Há também a questão das empresas com boas condições financeiras que, à partida, não teriam necessidade de recorrer ao layoff. Deveria haver um critério para as empresas partirem para este regime? E existem aliás 3 critérios. Existiam 2 na portaria e agora um que foi aditado com este decreto-lei. Muito brevemente, esses 3 critérios são os seguintes. O primeiro tem que ver com empresas, empregadores privados ou do setor social que tenham encerrado total ou parcialmente em função do decretamento do estado de emergência ou de uma outra qualquer decisão administrativa. O segundo requisito tem que ver com empresas com paragem total ou parcial em função da interrupção de cadeia de abastecimentos ou de suspensão ou cancelamento de encomendas, e caso se trate de cancelamento de encomendas, deverão ter evidência de que existiu uma queda de 40% no mês seguinte ao pedido, e portanto isso tem que existir evidência documental dessa quebra. No fundo, há aqui um juízo de prognose sobre o futuro. E depois, por último, destinado a empresas que demonstrem que nos últimos 30 dias tiveram uma queda igual ou superior a 40% da sua faturação, por comparação aos últimos 2 meses, ou
o período homólogo do ano anterior. Portanto, se o pedido entrar na Segurança Social agora no dia 1 de abril, terão que demonstrar que em março, por comparação aos meses de janeiro e fevereiro, tiveram uma queda igual ou superior, como dizia, de 40%. Uhum. Agora, também para podermos explicar um pouco o que é o layoff, de que forma é que as empresas conseguem reduzir custos com a aplicação deste regime? Este regime é muito generoso. Devemos dizer que é de facto um esforço muito significativo naquilo que significa a liquidez das empresas. Nós temos um problema incapacitante nas empresas portuguesas de liquidez, já o sabíamos, elas estão pouco capitalizadas e daí, como dizia há pouco, não aguentarem muitas delas um mês. Há empresas que neste momento estão a encerrar, mas este regime, de facto, conforme ele está construído, é poderoso. É poderoso porquê? Existem duas modalidades, uma de suspensão do contrato de trabalho, significa que o trabalhador ficará integralmente em casa, sem prestar nenhuma hora de trabalho. Nesse caso, aquilo que acontece é que 1/3 da sua remuneração é perdida, digamos assim, e os restantes 2/3 serão pagos da seguinte forma: 70% suportados pela Segurança Social e 30% pela entidade empregadora. Sempre em regime de reembolso, que me parece também um ponto menos positivo. Além deste apoio, existe também a isenção temporária das contribuições para a Segurança Social a cargo do empregador. E, por fim, em cada posto de trabalho que for mantido, no final desta medida, no final do layoff, os empregadores poderão recorrer a um incentivo à normalização junto do IFP, que paga 635 euros por posto de trabalho. E, portanto, feitas as contas, significa que o empregador, durante o layoff, num exemplo, por exemplo, de alguém que ganhe 1.000 euros, suportará mensalmente uma quantia aproximada a 200 euros, recebendo, no final, os tais 635 que já referi. Muito bem. Eduardo Castro Marques, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom dia. Muito obrigado.